Questão da Federal de Química, de uma das provas mais difíceis da Federal, segundo as más línguas, que é a de 2011. Bora resolver aqui, ela envolve bastante matemática. Então, se você curte matemática, fica aqui. Se você é ruim de matemática, você tem que melhorar. Então, fica aqui também, beleza? Já aproveita e me segue para mais exercícios. Bora! A gente quer saber quantos mols de carbono estão presentes no vazamento de 4,5 milhões de barris de petróleo, sendo que cada um deles apresenta ali um volume de 159 litros. Então a gente vai sair do volume de petróleo para mols de carbono. É um longo caminho, tá? Eu vou te mostrar aqui, resumidamente, o que a gente vai fazer, tá? Nosso primeiro passo, então, é achar o volume de petróleo, que vai ser a multiplicação de 159 litros, que é o volume de um barril, pela quantidade de barris de petróleo no vazamento, que é 4 milhões e meio, tá? Então vai ser 4,5, 10 a sexta, já em notação científica. Para descobrir a massa de petróleo através do volume de petróleo, a gente vai usar a densidade que é dada na questão. Então vai ficar assim: densidade sendo massa sobre volume, caso eu queira achar a massa nessa questão, eu isolo. Massa de petróleo é igual a densidade do petróleo vezes o volume de petróleo. Logo, a massa dele vai ser 0,88, que é a densidade, 0,88 kg por litro, vezes o volume em litros, que a gente acabou de calcular. Agora que vem a parte do capiroto na questão, tá? Que vai ser transformar massa de petróleo em massa de carbono. Olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar, para a massa de carbono, pegar a massa de petróleo que a gente já tem e multiplicar por um fator de conversão, que vai ser a porcentagem de carbonos na fórmula, ok? Para achar essa porcentagem, eu vou montar a seguinte fração, a seguinte razão, que vai ser a massa que tiver de carbono sobre a massa total da fórmula. Beleza? A massa de carbono vai ser o número de carbonos na fórmula, que segundo a questão é N, vezes a massa molar do carbono, que eu vou aproximar para 12. N vezes 12, que é a massa de carbono na fórmula. Aqui embaixo vai ser a massa total, que é a massa de carbono mais a massa de hidrogênio. Como o hidrogênio tem massa molar igual a 1, vai ficar 1 vezes 2N mais 2, que é a quantidade dele. Beleza? Então, resumidamente, a gente vai ter a seguinte fração agora: 12N em cima, 14N mais 2 embaixo. Olha, esse mais 2 não vai fazer muita diferença para a gente, mesmo porque, em média, a parte majoritária da fórmula do petróleo gira em torno de 10 a 20 carbonos de composição na mistura. Então aqui vão ficar valores bem grandes, somados a um mais 2, não faz muita diferença não. Então vou cortar isso para facilitar nosso cálculo. Fica 12N sobre 14N. Como o valor N é o mesmo, a gente corta o N e divide 12 por 14, que vai dar aproximadamente 0,85. Isso quer dizer que aproximadamente é 85% da massa do petróleo que corresponde à massa de carbono. Vai ficar a seguinte multiplicação: a massa de petróleo vezes 0,85 me dá a massa de carbono. Beleza? Sabemos a massa de carbono em quilogramas, mas a gente vai precisar da massa de carbono em gramas. Como é que eu sei disso? A gente vai precisar relacionar isso com a massa molar de carbono, que está em gramas por mol, e não em quilogramas por mol. Logo, a gente vai multiplicar por 1000, certo? A massa que a gente tem de carbono, vezes 1000, vai nos dar a massa de carbono agora em gramas. Passar uma informação de massa em gramas de carbono, que é o que a gente tem agora, para mols de carbono, para poder finalmente responder a questão, vai necessitar que a gente divida pela massa molar. Por quê? Quantidade de matéria, massa da amostra pela massa molar da amostra, certo? A nossa massa de carbono a gente acabou de calcular e a gente vai dividir isso por 12,01, que eu vou colocar aqui só 12, tá? Então a gente vai dividir por 12, beleza? E a gente chega agora na seguinte fração. Então a minha expressão para resolver a questão vai ser a seguinte: volume de petróleo, 159 vezes 4 milhões e meio, vezes a densidade, 0,88, vezes a porcentagem de carbono na fórmula, que é 0,85, vezes 1000 para passar para gramas, dividido por 12, que é a massa molar de carbono. Isso vai nos dar 4,410 elevado a décima mols de carbono, que é a resposta à letra A. E aí, curtiu? Essa questão é legal, essa deu trabalho, essa é boa. Então já comenta aí se você curtiu, se você conseguiria fazer sozinho, se te ajudou em alguma coisa e me segue aí para mais.